E aí, parentes, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você está chegando agora no canal e não me conhece, o meu nome é Jean Lemos, eu sou criador desse canal e também tenho um treinamento de como construir reservatório e bebedouro. Nesse vídeo eu quero trazer para você algumas medidas de concreto. Concreto das placas, concreto das colunas, concreto de ponte, concreto de prédio, enfim. Como funcionam essas medidas? Por que essas letras FCK e MPA? Enfim, hoje eu quero explicar para você os tipos de concreto que é feito ponte, que é feito prédio, que é feito as placas do reservatório, as colunas do reservatório. Então hoje eu trouxe para você algumas medidas para você ficar a par aí. Esse tipo de medida serve para você fazer muitos tipos de concreto. Nessas medidas você vai entender que tipo de concreto você precisa usar aí na sua residência, na sua chácara, no seu sítio, no seu comércio, independente. Onde você precisar usar um concreto, com essas medidas você vai ter uma noção do que você precisa, o que vai ser suficiente, resistente para poder aguentar a carga que você precisa, tanto de caminhonete, de carreta, se for uma calçada, ou de um pilar, de uma varanda, aonde você necessitar, beleza? Antes de te mostrar algumas medidas aqui, eu queria te explicar o que significa FCK e MPA. Essa sigla FCK e MPA é uma sigla usada no mundo todo pelos engenheiros para construir edifício, prédio, ponte, enfim. Mas por que essas letras? Essas letras é um padrão mundial. Todo engenheiro usa essas letras aqui para poder identificar o tipo de concreto que ele vai usar. Também é uma forma de poder escrever, fazer um pedido para a usina poder entregar aquele tipo de concreto que ele vai precisar ali naquela obra. Entenderam? FCK é um conceito de uma palavra em inglês, mas o que significa o FCK? FCK significa resistência, característica, e para ficar mais fácil você entender essa unidade, funciona o seguinte: se eu tenho 30 FCK, para transformar em MPA, eu tenho que pegar esse 30 FCK, 30 vezes 10 dá 300 MPA. Tem FCK de 20, 25, 30, 35, 40, 45, até chegar a 115. 115, se eu não me engano, é o recorde do Brasil. Essa característica desse tipo de concreto, é diferenciado em todo mundo. FCK de 30 MPA. 30, nós sabemos que é sempre 10 vezes mais. 25 dá 250, 30, 300, o de 40 vai dar 400, mas 400 o que, Jean? Bom, agora eu vou te explicar. Mas o que isso significa? A medida que usamos para fazer as placas do concreto e coluna, ela suporta até 300 kg força por centímetro quadrado. Viu que agora ficou fácil entender o que é FCK e MPA? Agora você sabe que FCK é o conceito da resistência da característica do concreto, certo? E MPA é a unidade. Beleza? Agora você vai entender qual é a medida, Jean, que você usa para poder fazer as placas do reservatório, o fundo, a coluna, a sapata, enfim. A medida que eu uso no concreto é essa aqui, ó, FCK de 30 MPA. Mas o que significa sobre medida, Jean? Como que eu sei que medida que eu vou fazer na carriola, no balde, na pá, na bitorneira, enfim? Como que eu consigo encontrar essa medida? É simples. Antes de mostrar o 30 MPA, eu quero falar para você do 20 MPA. Mas qual que é a diferença, Jean? A diferença é só de numeração. Se você tem o 30, quer dizer que o 30 é maior que o 20. O 30 vai ser mais resistente do que o 20. E assim por diante, 35, 40, 45, 50 e aí até chegar no 115, que é o maior que nós temos no Brasil. Como que é feito o 20 MPa? Você vai pegar uma medida dessa de cimento. Suponhamos que fosse carriola para ficar mais fácil para você, carrinho de mão. Então você pega um carrinho de mão de cimento, que é um cimento de 50 kg. Aí você pega 2 carrinhos de areia, com a mesma quantidade de cimento que você colocou ali, e você vai pegar 4 medidas de pedra, seria 4 carriolas de pedra, uma de cimento, 2 de areia e 4 carriolas de pedra. Então dessa forma aqui, você tem o MPA 20, entendeu? Já o MPA 30, que é o que nós estamos procurando aqui. Como é feito o MPA 30? O MPA 30 é um dos mais usados na construção civil, para pilar, para fazer viga de casa, é o mais usado. Você vai entender agora por quê. Ele vai uma medida de cimento, ele vai também aqui, ó, 2 medidas de areia, e vai aqui, ó, o segredo está aqui, ó, 2 medidas e meio de pedra. Mas por que essa medida? Vou te explicar sobre essa medida. Essa medida é a mais usada, é uma das mais resistentes, que você consegue chegar aí, o MPA 30. Esse 30 ele aguenta até 300 kg
força por centímetro quadrado. Então ele é muito usado. Por quê? Aqui funciona o seguinte, ó. O cimento ele é o pó mais fino. O que ele vai fazer? Ele vai preencher os vazios da areia, certo? Quando você for misturar tudo. Então o cimento vai preencher o vazio da areia, a areia vai preencher o vazio da pedra. Então o cimento preenche o vão da areia, a areia preenche o vão da pedra e assim forma o concreto. Então não pode ser muita pedra nem pouca pedra. Você vê que eu vou usar uma medida de cimento, 2 de areia e 2,5 de pedra. Então com essa medida aqui eu consigo chegar ao FCK 30 de MPa. Então essa medida que eu uso para fazer o reservatório. Tanto de 16 mililitros a meio milhão de litros. Mas com essa medida você consegue fazer aquele tamanho de reservatório. Até 1 milhão de litros com essa proporção aqui. Ó. Ele sustenta até 1 milhão de litros sem sombra de dúvida alguma. Suponhamos que você vai fazer uma pequena ponta na sua propriedade. Qual o FCA que você precisa? O 35. E qual que é a medida do 35? Você vai precisar de uma medida de cimento. Você vai precisar de uma medida e meio de areia. E você vai precisar de 3 medidas de pedra, certo? 1 de cimento, 1,5 de areia e 3 de pedra. Com esse concreto você consegue chegar ao FCK de 35. E isso daria para fazer ponte, pilar, sobradinho, sem dúvida alguma, porque é muito resistente. Você vai ter 350 kg força por centímetro quadrado. Você viu que o cimento nunca muda? É sempre um cimento, o que muda é o quê? A areia e a pedra. Com isso você consegue chegar às proporções do concreto que você quer. Mais forte, mais fraco, para uma calçadinha que vai subir um carro pequeno, uma calçada que vai subir um caminhão, um pilar que vai sustentar aí 5 metros de varanda, 10 metros de varanda. Então com isso você consegue chegar num concreto resistente que vai poder te ajudar aí a não cair sua varanda, a não quebrar sua calçada quando subir um carro. Você entendendo isso aqui vai livrar muito você de ter dor de cabeça no futuro. Beleza? Bom, para você que ficou até o final, eu vou dar uma dica de ouro para você. Uma dica que realmente vai ajudar muito na construção de calçada, de viga. Mesmo se você já faz concreto, com essa dica com certeza vai melhorar o desempenho do seu concreto e a durabilidade dele. Se você não vai contratar um caminhão de usina, não vai contratar aqueles caminhão bitorneiro que fica rodando lá, o que você vai fazer? Geralmente você vai fazer o concreto com as suas bitorneiras, certo? Se você vai fazer com a bitorneira, essa dica que eu vou te dar realmente vai ajudar muito. Quando você coloca todo esse material aqui e coloca muita água, o que acontece com o seu concreto? Ele vai perder entre 8 a 10 MPa. Se você vai fazer um concreto de 30 MPa, se você colocar muita água, esse concreto pode perder a resistência e perder 10 MPa, e esse concreto chegaria a 20 MPa. Então você colocou tudo que você precisava para fazer um concreto de 30 MPa, mas por ter colocado muita água, o seu concreto vai ficar um de 20 MPa, entendeu? O tanto de material que você perdeu, a resistência que você perdeu porque você colocou muita água. A quantidade de água que você usa para colocar no cimento é que vai fazer o seu concreto ter uma durabilidade maior ou menor. Porque a água desencadeia uma reação química no concreto que faz o concreto ficar mais forte ou mais fraco. Então, menos água, o concreto vai ficar mais forte, mais água, ele vai ficar mais fraco. Já, mas com esse MPa de 30 eu consigo fazer qualquer coisa? Sim, consegue fazer qualquer coisa. Mas vai depender muito do quê? Do tipo de ferro que você vai usar, certo? Qual o tipo de ferro que você vai usar na sua obra? Não é só questão do concreto, é questão de ferro que você vai usar na sua obra. Se for calçado, não. Calçado é tranquilo. Por quê? Porque toda a base está no chão. Agora, se for pilar sustentado, vertical, aí a coisa já muda de figura. Bom, parente, espero que tenha ficado explicado a questão do FCK e MPa e a quantidade de material que você usa para fazer cada tipo de concreto, beleza? O FCK 30 MPa, com certeza você não vai errar na hora de você construir. Pode sobrar, mas faltar não, beleza? É isso aí, parente. Até o próximo vídeo.